bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando nesse dia especial, nesse dia maravilhoso. Que dia é hoje? É o Dia das Mães. E para isso, eu trouxe aqui com vocês nosso querido Milo, sempre presente, nunca desiste. Salve, salve, rapaziada. Dia especial. Você dá um abraço, dá um beijo na sua mãe, trata ela com muito carinho, que ela com certeza merece. E bota ela pra ouvir aqui esse episódio também, que a gente vai falar muito de Dia das Mães, um episódio super especial pra você e pra sua mamãezinha. Uma homenagem, um presente maravilhoso. Nem precisa comprar nada, só dá um premium do Spotify pra ela de um mês, assina nosso podcast e pronto, já deixa ela escutando. Perfeito. E voltando conosco para mais um episódio, temos nosso queridíssimo Potter. Estou aqui muito emocionado tanto com o tema quanto com o jingle, né, daqui dos Quatro Irmãos que vem abalando todos eles. É coisa linda, fina, coisa fina demais. O melhor vinheteiro que existe nesse país. E hoje, meus amigos, nós conseguimos. Foi difícil, mas aconteceu. Voltando para mais um episódio, ele, o homem, Gaguinho. Fala aí, galera, tudo bom? Pô, queria primeiro agradecer a Carla, que deve ser uma mãe, né? Deve ser uma mãe também, que pagou a minha fiança lá da prisão, né? Se emocionando. E, cara, pô, foram dias difíceis que eu passei lá. Açaí Foi e água. complicado. E, pô, poder voltar num episódio tão importante quanto esse, cara, porra. Obrigado. Vagabundo. Porra, nossa senhora. Muito feliz, mano, muito feliz mesmo e vamos que vamos. A gente consegue ver que foi tempos difíceis pra você pela maneira que você tá sentando, né, cara? Você tá sentando de ladinho. Tô um pouco nervoso, cara. Eu não vi vocês há muito tempo, cara. Como é bonito ver o sol, né? Porra, caraca. Tempos difíceis que nosso amigo Gaguinho passou, mas está de volta aqui para esse episódio maravilhoso. E aí, se começando aqui, eu acho que nada mais justo do que a gente falar um pouco das nossas próprias mães, né? Pra gente poder fazer essa homenagem. Então, eu gostaria de pedir pra cada um de vocês conte uma história da mãe de vocês. Pode ser uma coisa emocionante, uma coisa engraçada. Se abram aqui pro nosso público também, pra eles poderem ter uma ideia de como é a mãe de cada um de nós. Eu devia ter pensado melhor. Eu já sabia do tema e não pensei na história. Tá vendo? Começou? Eu posso começar contando uma história de... Eu, garoto, criança, tava brincando do colégio e um coleguinha me empurrou na pilastra. Eu bati com a cabeça na pilastra, tive um escalpo de 4 dedos, meu crânio aparecendo e fui pro hospital. Chegando no hospital, a médica não tinha chegado ainda. Minha mãe chegou. Minha mãe olhou pra enfermeira e perguntou: posso? Enfermeira, pode. E minha mãe costurou minha cabeça. Obrigado, mãe. Te amo muito. Por favor, só pra poder esclarecer uma coisa aqui, a sua mãe é médica? Minha mãe é médica. Graças. Ela só não trabalhava lá naquele dia. Mas a enfermeira já conhecia. Graças, seria muito estranho se você falasse, não, ela é mecânica. Não, ela é costureira. Eu imaginava que nessa história ia ter o plot twist, que na verdade a mãe dela era o coleguinha. Que empurrou ele. Não, eu tirei esse tempo aqui, eu consegui pensar bem na história com a minha mãe. Inclusive, Aliás, você teve foi tempo pra pensar, né? Lá na cadeia. Isso aí. Aí agora, porra, vocês vieram, porra, eu acabei de chegar aqui, né? Aí me deram essa notícia que o tema era esse, eu falei, porra, caraca. Aí eu consegui pensar agora um tema, então vamos lá. Primeiramente, mandar parabéns pra minha mãe, que o aniversário dela foi agora, segunda-feira, tá? Parabéns, mãe, te amo muito. E feliz Dia das Mães também. E, nossa, eu também pensei aqui, a minha mãe, ela sempre foi muito carinhosa comigo, né? Eu, como o único filho homem, né? E também como caçula, a minha mãe sempre me tratou como um queridinho, né? Sempre como um queridinho. Então eu fico lembrando, assim, no momento na escola, em que ela simplesmente entrava na sala de aula, aí perguntava, cadê o lindinho da mamãe? Cadê a coisa mais fofa da mamãe? Ah, muito lindo, né? Sensacional. Você sofreu muito bullying, né, cara? Eu sofri muito bullying. E ela chegava e fazia isso. E eu, sei lá, no ensino médio. Até o ensino médio ela fazia. Era impressionante. E também eu lembrei de uma história, mas aí quando criança. Também é uma história, assim, é rápida. Que simplesmente eu estava saindo, eu tinha 5 anos de idade.
Saiu com a minha mãe na escola. A minha mãe é uma pessoa muito sociável, ela fala muito com as pessoas, fica falando muito, conversando demais, e eu doido pra ir pra casa. E simplesmente com 5 anos de idade eu atravessei a rua sozinho. O esporro que eu levei logo depois, nossa senhora. Essa imagem também fica muito na minha cabeça. Foi. Mas você trouxe um ponto aqui que eu queria até conversar com vocês pra poder saber se é só a minha e a dele ou se é a mãe de todo mundo, se é uma coisa universal. Inclusive, você que tá nos ouvindo agora, deixe também a sua opinião, que é mãe encontra amigo na rua, irmão, fudeu. Acampa, deita, dorme, porque tu não No tem hora. mercado, então? Tá maluco, caralho, que pariu. Tu só sai quando o cara do mercado mandar tu embora. Não, nem assim. O problema é quando elas conhecem o cara no mercado também. Aí, após. Aí acabou de vez. Pô. Aí já era. Aí tu Aí vai dormir é lá pra na passar porta. mais de uma semana. É bom que tá no mercado, já bebe os suprimentos ali e já vai. Na minha cabeça aqui, eu lembrei de uma coisa, que assim, a minha mãe, né? Eu vou botar você pra ouvir isso aqui, né? A minha mãe, ela é uma pessoa que tá sempre atrasada pra tudo. Ou pessoa que chega atrasada em tudo quanto é lugar. Tipo assim, pô, esses dias a gente tava no carro, ela falou, pô, tem um aniversário pra gente ir no sábado. Aí ela falou, tipo assim, pô, a gente pode sair de casa, aniversário umas 6h30. A gente chega lá entre mais ou menos 6h30 e 7 horas. E eu comecei a rir, porque é impossível ela chegar na hora marcada. Minha mãe é uma pessoa que não consegue. E aí eu lembro de uma apresentação que eu fui fazer no Dia das Mães. Não era, acho que não era o Dia das Mães, é que minha escola era da Igreja Católica, e a gente tinha um monte de apresentação de Nossa Senhora, não sei o quê. Eu acho que foi numa dessas apresentações. E aí, a minha mãe, naturalmente, quando começou a apresentação, não estava lá. E aí eu, pô, comecei a chorar achando que ela tinha morrido. Meu Deus. E eu comecei a chorar e eu procurava ela, eu chorava, perguntava pra professora. Eu lembro até hoje disso, na apresentação de Nossa Senhora. E, pô, quando eu vi ela subindo a arquibancada da plateia, pô, era como se eu tivesse vendo Jesus. Caraca, eu fiquei tão feliz que aí eu consegui me apresentar quando eu consegui vê-la. Eu lembro disso, essa história da minha mãe. Quê? E aí veio a Páscoa. E assim Deus disse que haja luz. Mas tu falou desse negócio de apresentação, eu estudei em colégio público, do CA à quarta série. E no colégio público, todo ano também tinha apresentaçãozinha de Dia das Mães, Dia dos Pais, dia não sei o que, a gente fazia apresentação. E eram umas danças mais, assim, vergonhosas. Com aquelas músicas clichês, e aí, pô, as coreografiazinhas. Vergonhosas na época, porque hoje a gente acha lindo as crianças fazendo isso. Não acho, com não há certeza. desculpa. Olha só, se tu bota meu filho numa escola e fala, não, vai ter apresentação no Dia dos Pais, eu falo, dispensa meu filho. Pensa meu filho. eu ia tu vai amar. gostar. Tu vai Eu gostar. ia amar. Tu vai gostar, tu vai gostar. Você ia gostar. Só que assim, porque eu tenho essa experiência, mas é um negócio que é muito engraçado, pô, porque a criança, a professora, na hora que vai fazer a coreografia do ensino fundamental, aparentemente ela esquece que a criança tem perna. É só bracinho pra cá e bracinho pro lado. Bracinho pro lado, bracinho pro outro. É um coração. Pô, assim, tá faltando um coreógrafo ali, pô, pra atuar, né, nessas escolas. Falta um molejo, né? Falta um Daniel Saboia pra meter uma coreografia pra criança. Um Paulo Barros, né? Pô, tá faltando. Tá faltando. Mas, pô, olha só. Mas é engraçado. Milo, tu já me viu jogando bola. Perfeito. Hoje. Sim. Você me imagina com 5, 6 anos. Se eu conseguisse mexer os braços e as pernas ao mesmo tempo sem cair no chão, já era um milagre. Você não consegue fazer isso hoje, né? Exatamente. Porque faltou Daniel Saboia. Se tivesse o Daniel Saboia, hoje você poderia ser um Neymar. Pô, com certeza. Desculpa atrapalhar. Todo pode lesionado. continuar. Tô lesionado. Inclusive, um beijo aí pra mãe do nosso parça, mãe do Neymar. Pô, a mãe do Neymar também, que pra aguentar o Neymar pai e o Neymar filho, é uma santa. Coitado. E aquele ex-novinho dela também que... Complicado. Esse São- não dá nessa vez. Esse aí também é novidade pra mim. Ela tinha um caso aí com um novinho aí, lourinho, de olho claro. Que chama Potter? Não. Eu sei que eu sou lourinho de olho claro. Obrigado, mãe, pelos meus olhos. Mas não era eu, não. Eu acho. Espero. Era passando Neymar, pô. Deixa eu ver aqui. Tá quase família, né? Já. É. Uma coisa dá pra seguir da tua história. Mas falando aqui agora, falando da minha história, eu vou falar de uma história de sobrevivência, tá? Sobrevivência. É uma história de muita garra, de briga pela vida, em que estava eu, com talvez uns 5, 6 anos, e
toda criança de 5, 6 anos passa por aquela idade em que a gente, nessa idade, na verdade, não tem noção monetária das coisas. A gente vê uma coisa, a gente quer. A gente não sabe que aquela coisa custar R$ 100, porra, uma facada no rim de qualquer ser humano. Entendeu? Isso há 24 anos atrás, R$ 100, irmão. Era assim, vou comprar um carro. Era uma fortuna. Exatamente. E aí eu quero um negócio e queria. Eu moro perto do shopping. Então, pô, meu quintal. Então, não tinha nada pra fazer em casa, minha mãe me levava pro shopping. E o shopping cheio de loja de brinquedo, passei numa vitrine que eu fiquei maluco. Eu falei, eu quero. Eu comecei a me tacar no chão, ia me rolar no chão, ia gritar e não sei o que lá. E eu já vi isso acontecer mais na atualidade. E as mães de hoje em dia, a gente pega uma criança e fala, filho, não pode, conversa, entendeu? A minha mãe, ela me pegou. Mas não teve conversa, não. Ela me pegou pelo braço, que eu tenho a marca até hoje, que eu tive que tatuar por cima da marca, e foi me arrastando. Eu só tô vivo hoje porque eu moro perto do shopping. Porque ela começou a me bater no shopping e falou, você vai apanhando daqui até o shopping, daqui até em casa. Que pra mim foi só atravessar uma rua, graças a Deus. Que se eu morasse longe, irmão, não tava vivo aqui, não. E me pegou e eu fui, apanhando, atravessando a rua apanhando, que já foi difícil. E apanhando, chegamos, e subiu o elevador apanhando, e abri a porta apanhando, e porra, cumprimentar o porteiro apanhando. E aí quando eu cheguei em casa chorando já aos prantos, pelo amor de Deus, chega! Já chegamos em casa. Aí eu vi a última coisa que eu lembro, tá? Que depois disso é a tela preta, acabou, já acordo no dia seguinte. Que foi, não, acabou não, estamos só começando. Desde então foi uma lição, porque desde então, dos 6 anos até os 28 que eu tenho, eu chego pra minha mãe e falo, mãe, quando puder, se puder. Essa sua história eu ia contar no meio porque me lembrou muito o comercial do Chicória. Mãe, eu quero chicória, mãe, eu quero chicória. Nossa senhora, rapaz. Então, tava aqui. Quanto avô, né, cara? Que história bonita de amor e carinho. Pô, Né? muito boa, cara, minha mãe ama muito. Moldou o caráter do nosso amigo. Inclusive, eu tenho que mandar um beijo pra minha mãe, porque eu não sei se você sabe, mas a minha mãe escuta o nosso podcast indo pro trabalho. Ela pega o carro, desce o alto pra poder trabalhar. Esse trajeto ela vai escutando nosso podcast e isso explica por que sempre que eu lanço um episódio novo, o dia do trabalho dela foi pra merda. Beijo, mãe. Você mora no nosso coração, Beijo. mãe. Que, inclusive, deve ser, né, uma das 6 pessoas que seguem a gente no Spotify. Com certeza. Obrigado, viu, mãe? Obrigado. Mora no nosso coração. Não, mas esse negócio, cara, de querer comprar, a minha mãe era ardilosa. Ela usava aquela máxima. Não, você quer? Na volta a gente compra. Pô, Essa aí, o que essa frase enganou de criança. na volta a gente O compra. na volta, pô, aqui pra mim, entre as frases da mãe, tá no top 3. Com Tá certeza. no top 3 fácil. Me tremo só de ouvir, ó. Pô, eu vou ter que fazer uma confissão agora, nossa senhora, que a minha mãe, ela falou pra mim, dia desses, foi dia desses que ela me contou. Quando criança, ela jurava pra mim que eu era alérgico a corante, laranja e amarelo. Não teve um Cheetos na infância desse moleque. Não tive. Nunca dava, colecionou não um podia comer, tazo. Não podia. Aí, beleza, assim, quando eu era criança, sempre amei jujuba. Até hoje em dia eu amo jujuba. Aí comprava um jujuba pra mim, quando eu ia me buscar na escola, quando criança. Aí separavam laranja e amarelo e eu não comia. Comia o resto. Moleque, comer MM pra você deve ser uma merda. Porra, impressionante. Aí, dia desses, a gente foi comer fora. A minha mãe simplesmente falou, eu não lembro qual foi o assunto, acho que era alguma coisa diferente à alergia, obviamente. Ela virou e falou, não, ele não era alérgico. Amarelo e laranja, não. Ué, filho, por que eu não comi, então? Não, é porque eu tinha medo de você ser. Tá de sacanagem, cara. Cara, isso A tua mãe tirou do chapéu e assumiu, e é isso. Não, mas Assumiu. olha a preocupação da mãe, né, cara? Nem precisou fazer um exame. Não, mas tu falou do negócio do corante, lembrou também de uma história que lá no colégio público que eu estudava, uma das maiores febres que sempre teve foi aquele tazo. E era muito normal ter o tazo pra colecionar, porque o Cheetos sempre foi uma coisa muito barata. O Fandango sempre foi uma coisa muito barata. E vinha com esse tazo. Era, né? Era. Na época era muito barato. Então, assim, todas as crianças levavam na merenda. Levavam um pacotinho e aí tirava o tazo ali na hora. Era sempre uma festa. Eu tentei comer isso uma vez. E eu comecei a cagar amarelo. Então, nunca mais comi também.
Mas a minha mãe e meu pai sabiam quanto eu gostava desse taço. E aí eles compravam, eu lembro que eu comprava aqueles pacotes fechados que vinha 5 fandangos. Eu abria e eles tiravam os taços, meu pai grampeava os negócios e eles viviam só de Cheetos e fandango, falou. Isso é muito bom. Que amor, como é ter filha, né? É isso. Fala, produção, o que você ia trazer pra gente? Baseado ali, mencionando a frase na volta a gente compra, foi assim que eu adotei meu cachorro. Eu pedi um cachorrinho pra minha mãe, eu e meu irmão. Minha mãe falou, depois do exame do seu irmão, na volta, a gente adota, se ele tiver aqui ainda. Voltamos, ele tava lá dormindo, pegamos, é nosso. Aí tua mãe apostou errado. Tua mãe apostou errado. Não foi na bet do Bruno Henrique. A Produmãe apostou errado. A Produmãe deu mole. Inclusive, essa deve ser uma das poucas histórias do universo que na volta a gente compra foi verídico. Né? Funcionou. Até hoje, fica sem rir. Eu já consegui. Na volta a gente compra? E essa frase me lembrou que tem uma outra frase que me ensinou muito, que é que eu descobri que eu não sou todo mundo. Pô, essa é forte. Essa é forte. Pô, todo mundo faz isso, você não é todo mundo. Mas o engraçado é que o você não é todo mundo é só pra te fuder. É. Óbvio, porque, por exemplo, quando eu tô ali, aí fala, pô, a mãe do fulano ganhou um perfume de R$300 de aniversário. Eu não sou fulano. Fala você não é todo mundo. Ah, todo mundo dá um presente caro pra mãe. Aí se eu virar e falar, mas você não é todo mundo aqui, a minha cabeça faz 360. Todo mundo na sua turma passou no vestibular. Eu não sou todo mundo, mãe. E quando ela chama pelo nome inteiro? Yes. Dá problema, tá? Dá muito problema. Pra mim já é um problema porque eu tenho mesmo meu pai. Já quando se Então quando chama pelo primeiro, já confunde tudo. Já Se chamar de Júnior, já é. Tá maluco. A gente fica torcendo pra não ser, porque quando chama, na marca que ela chama gritando, fala, eu ou você? Eu falo, Meu sonho era ter uma capa de invisibilidade. Quando eu ouvisse mais... Quando eu visse eu já me jogava a capa de invisibilidade por cima pra nunca mais ser achado. Tá maluco. Não, exato, eu sou o mesmo caso do Milão, porque eu tenho um apelido de família. Se me chama pelo nome, alguma coisa dá errada. Alguma coisa tá completamente errada. E tal qual, né, essas frases de mãe tem a mística, né, que é a mãe que sempre sabe quando vai chover e vai fazer frio. Porque assim, que a galera da previsão do tempo hoje em dia chamasse uma mãe aí pra fazer a previsão, era melhor do que eles estão fazendo. Não, pô, a Maju Coutinho só não era tão precisa porque ela não era mãe na época que ela era garota do tempo. Pô, aí, E além de saber previsão, ela também sabe quando alguma coisa ruim vai acontecer. Fala, filho, vai não, tô sentindo um negócio aqui. Não, mãe, dá nada não. Aí você chega, 3 pessoas são presas, 2 tomam tiro. E você, por Celular foi pouco, você roubado? tava no banheiro. é por aí. Geralmente o meu pai ele fazia muito disso também, né? Tipo, filho, não vai não, mas não é porque ele tava sentindo que alguma coisa dá errado não, porque ia ser caro. A dor dele era em outro lugar, era no bolso. Não, teve uma história curiosa que, assim, envolve minha mãe, né, necessariamente, a gente falaram de Tazo, e eu gostava muito dos Tazos do Dragon Ball. Muito dos Tazos. Pô, aqueles que viravam um peãozinho? Pô, aquilo era Porra, genial. aquilo era bom pra Tinha uma caralho. setinha que encaixava. Tinha, aí tinha uns brilhantes, porra, o Vegito. Brilhante. E foi por causa de um brilhante desse que uma vez a minha mãe me regaçou. Por quê? Eu tenho uma meio-irmã, né? E a meio-irmã tem uma idade próxima e também gostava de Tazo. Só que a meio-irmã é muito mais esperta do que o Milo, né? Então teve um belo dia que ela pegou o meu Tazo, surrupiou o meu Tazo. Minha irmã, se você estiver escutando isso aí, eu nunca te perdoei. Nunca te perdoei. Ela chegou e a Milu mãe sabia, né, sempre brigava quando a gente sabia que a gente ia brigar. E a Milu mãe sempre, não pode brigar, se brigar eu vou bater nos dois e não sei o quê. E isso acontecia. E aí a Milu irmã, nesse belo dia, ela chegou, beleza. Pegou o tazo, surrupiou. Aí eu fui pra cima dela. Cadê meu tazo? E ela nem respondia. Parecia o segurança com o Fred Mercury prateado no pano. Nem respondia. Comecei a arregaçar ela na porrada. Espanquei ela, enfiei a porrada legal nela. Ela não mexeu um dedo. Eu falei, fudeu. Fudeu. Matei minha irmã. Não, ela não mexeu. Ela ficou parada, assim, tomando porrada, quieta. Caraca, quando o Milo mãe chegou em casa, ela nem tirou a bolsa. Nem tirou a bolsa. Milo irmã chegou e falou, ó, Milinho fez isso. E eu não fiz nada com ele. Rapaz.
toda a porrada que eu dei na minha irmã voltou triplicada em mim. Que eu tomei uma coça da minha mãe aquele dia. E aí foi uma lição pra mim. Eu falei, se a pessoa tá batendo e não tá revidando, tem alguma coisa de errado. Exatamente. Eu não sei se a mãe de vocês falava a mesma coisa, mas quando eu brigava com meu irmão e ela não queria que a gente brigasse, ela falava: se um chorar, os dois vão chorar. Então, Isso não. a partir dali eu parava. É Eu melhor tava- não chorar. Exatamente. É melhor não ter choro. Como eu não tenho irmão, eu sou filho único, a minha mãe só mandava eu engolir o choro. Senão eu vou te dar motivo pra chorar. Justo. Essa aí é Essa- foda. Essa é a Tá chorando por quê? Eu nem te bati ainda. Esse ainda é um clássico. Então, nesse caso, se eu brigasse com as minhas irmãs, ela não falava isso, não. Ela só chegava aí. Parou um, parou dois, parou três, não parou? Ah, velho. Aí. E essa contagem é um bagulho de mãe É. também sério, né? Seríssimo. Que você vê quando, pô, a criança foi bem educada, que ela compara no 2. Exatamente. Ela pode ir até o 2. E tu vê quando a criança ela é muito bem educada, quando ela para no 1. Agora ela é bem educada, ela parou no 2. Aí, 3, aí é um ser humano desprezível. Não, Você chegou no 3 e não parou. eu nunca vi o número 3. Eu também. Eu também Porque nunca se eu não cheguei. parasse no 2, Dois? o 3 não vinha, eu era pego de surpresa e apagava. Eu nunca tive coragem de chegar no 3, mas teve um 2 que eu dei mas parei, porque eu não tive coragem. Mas é tipo assim, é um negócio que vem de dentro de você que você fala, dessa vez eu vou até o 3. Eu sou rebelde, dessa vez eu vou chegar no 3. Vamos ver até onde isso vai. Quero ver ela me engolir. Ela vai contar até 10. Você conta até 10, ela vai contar. Aí quando chega no 2, porque ele vem acompanhado de um olhar assassino. O 3, o 2, o 1, ele é ele é uma dúvida. Muito isso. O 2, ele já é uma ameaça. No Já 2, tá saindo fogo. Já dos olhos. tá. Aí quando tu fala assim, se eu olhar, tá ali, eu não vou. no 2, você vê aquele instinto de sobrevivência. Não sei se você já viu em anime, quando o cara vai levar o soco, e aí ele vê o soco 10 vezes maior. Ele tem aquela parada, porra, eu vou morrer. É isso. O 2 é isso. É exatamente. A gente arrega no 2 porque o nosso instinto de sobrevivência é tipo tu olhar pra baixo e não querer pular. Porque tu sabe que tu vai morrer. É isso. Chegar no 3, cara. Não tem. Não tem 4. Não tem. Eu não sei, eu acho que eu chegava no 3 em algumas ocasiões. Mas quando era no 3, era chinelo na mão. Não vai mesmo? Aí eu, opa, vou É sim. um chinelo que é o chinelo certeiro. Criança. Esse chinelo de mãe, pô, ele é o sniper americano. Não, se um dia eu entrar em guerra, se eu for presidente e entrar em guerra com o país, eu só mando mãe a armada de Havaiana. De Havaiana. E é aquela Havaiana que já tá meio puída. Sim. Nunca é uma Havaiana novinha. Que aí, porque a poeira já funciona tipo um chicote, né? Porque ela Não, e ela parece, por ser puída, ela pega uma aderência ao vento. Ela vai igual uma... Mas aerodinâmica, eu vou... Exatamente. E eu vou falar aqui um fato agora que eu tô tirando da bunda, que todo mundo sabe que borracha de Havaiana, quanto mais tempo passa, mais dura ela fica. Maduro, ela fica, perfeito. Então, não é que, comprei uma Havaiana agora, não. Ela faz questão de, no fundo do armário, pegar aquela Havaiana de quando ela tinha 6 anos de idade. Pra Faz poder sentido. jogar em você. A borracha fica mais dura? Menor. Não. Mas eu gostei pela história. Sim. Legal. Pelo storytelling, né? Pela construção, ficou... Porque faz curva. Ela faz curva, pô. Como? Ninguém sabe. É igual um bumerangue, né? Bumerangue faz curva. Mas, pô, bumerangue é aerodinâmico pra isso, né? Mas chinelo de... Mas se eu tacar o chinelo... Não, se eu tacar o chinelo que nem... Não faz nada. Que isso, chinelo dá pra dar um... Não, mas Estilingue. Não, mas o teu vai aqui assim, ó. O da mãe girando. Aí se tu tá dentro do armário, ele abre a porta, te dá uma porrada e vai embora. Isso é. Tu não tá entendendo o Milo e o Potter, até você que tem irmãos e irmãs, a tua mãe, se os dois estão brigando, a tua mãe lança um chinelo, acerta os dois. É isso. É E ainda volta pra mão dela. isso. Não, teve uma vez que minha mãe tava viajando, inclusive, aí eu tava brigando com a minha irmã, aí meu pai ligou pra minha mãe, que tava em Pernambuco, a gente aqui no Rio de Janeiro. Falou, joga o chinelo. Aí ele falou, ó, vem de chinelo, não tem jeito, não tô parando. Né, caralho, vem pela janela. Eu não vi nem nada, só bateu, ricocheteou nos dois, caíram os dois desacordados e voltou pra Pernambuco, que veio na mala dela o chinelo. Teu pai só do nada abriu uma janela, abriu a outra chinelo, então por uma bateu nos dois, saiu tomando. Não, do nada, ele pegou o telefone, ligou, mas eu brincando com a minha irmã, falando que daqui a pouco ele só abriu a janela. Foi a última coisa que eu vi. A minha mãe fazia muito comigo também quando ela tava assim, pô, hoje eu não tô afim de agressão. Hoje eu não tô afim de pecar contra uma vida humana. Então eu também tava só num pequeno delito. Tava só num réu primário. Aí ela falava, não, vou educar ele. Ela pegava o telefone,
de parede ainda, né? Pra vocês que não conhecem, seus jovens que não conhecem. É aquele telefone de parede, ligava, o Max Steel, ele não tá querendo comer não, hein? Essa é muito boa. Oeste. Essa eu ia cair. Oeste, ó, ele não quer comer verdura, hein? Essa aí eu ia cair com certeza. Não, se fosse fácil do Naruto, eu ia cair. Porra, legal. Poxa, Até não. hoje, se eu ligar pro Naruto e falar que Eu fico balançado. Para, Naruto, é mentira. Kakashi, alguém não quer comer seus vegetais. Tá maluco. Não, que cachorro tô com medo. Não, e tem mais uma da mãe que é surreal, que é achar as coisas. Sim. Se eu for aí Não, e achar, eu vou esfregar na sua cara. isso é magia. Inclusive, isso foi um problema muito grande pra mim, porque uma vez a minha mãe falou isso pra mim, eu tinha perdido um ralador de queijo. E ela esfregou na tua cara. Não, porque eu fingi que achei, né? Não, tá aqui, por quê? Tu sabe que palavra de mãe Tem poder. tem poder. E ela não fala, se eu for, eu vou esfregar na tua cara, não esfrega, ela vai esfregar. Ela vai esfregar. Doente, mas doente. Não mente. Torça pra tu ter perdido um sabonete, Mas, Pelo é, menos Travesseiro. um travesseiro. travesseiro. mas sabe o que é engraçado? Que hoje em dia, pra mim, é o contrário disso. Não é se achar você dá ferrado. Você tem que jogar fora. Tu tem que jogar. Mano, eu tenho muita roupa, eu assumo. E a minha mãe sabe disso. Mano, se eu der mole, metade das minhas roupas somem. Aconteceu já. Aconteceu comigo. Ah, Eu mãe, fiquei Deus. pé da vida. Que ela, Eu fiquei- ela tomou a decisão por você. Tu não tomou a Porra, eu decisão. fiquei ela tomou muito por irritado. você. Juro por Deus. Eu viajei há pouco tempo também. Mano, eu perdi sapato dessa vez. Perdi pijama. Ali, Tá? ali Perdi só foi pijama. forte. Ali, mas foi A foda. barca partiu. Nossa, do que armário, isso, Pedro. cara. Inclusive, Tá bom, né? Falei, tá bom, fazer o quê? inclusive, a gente tá falando aqui dessas frases, eu acho que tem uma frase que é muito poética, que é assim, graças a Deus eu nunca ouvi ela, mas eu sei que ela é dita entre mães, mundo afora, que é se eu te botei nesse mundo, eu posso te tirar. Verdade. Essa, também nunca falou nunca essa, ouvi, não. já Minha nunca ouvi voz essa. falou demais. Ela não- essa é uma frase que eu acho que tem uma poesia por trás dela e um poder. A mãe de um amigo meu falou isso, eu estava presente, falou isso, tava dando aquele esporro, eu aqui quieto, e ela falou essa frase, e meu amigo simplesmente virou pra ela e falou, eu não pedi pra nascer. Ih, errou. Meu Deus! Ela estava com um ancinho limpando as folhas do gramado, ela simplesmente virou um ancinho na cara dele. Ai, meu Deus. Não, Mas merecido, não merecido. não rasgou, foi só uma Merecido, porradinha que merecido. ele ficou esperto. Merecido. Eu não lembro disso não, mas acho que talvez a pior coisa que minha mãe tenha feito comigo foi me bater com o escorredor de macarrão. Caraca! Porque foi alguma coisa dessa. Eu falei, Porra, tava molhado, tava... ela tava lavando louça e eu falei alguma outra atrocidade, eu lembro até hoje, ela quebrou o escorredor que era não era de metal, era de plástico, né? Que é low cost, né? Então que ela quebrou, assim, em mim, tá ligado? Eu falei alguma atrocidade dessa, assim, nesse nível, assim, de não pedir para nascer, ela quebrou em mim. Com muita razão, mãe, eu te dou razão hoje, tá? E tu falou de um caso que eu acho que, porra, é uma das coisas mais confortáveis que tinha, que era exatamente quando você tava com um amigo e teu amigo tava tomando esporro da mãe e você não podia falar nada, você só rezava pro esporro não espingar em você. E às vezes você era o bom exemplo que a mãe dava. Por que você não é igual a ele? Exatamente. Nossa! Mas aí é aquilo, né? Eu era um Quando ótimo com ator. você, é o contrário, né? Quando tinha algum amigo, eu requero exemplo. Podia Exatamente. ser o mesmo amigo, inclusive. Exatamente. Quando tava na sua casa, você tomando esporro, ele era exemplo e o contrário era real. Hoje em dia a gente vê até a inversão de valores, né? Porque hoje em dia minha mãe chega e fala, cara, graças a Deus você não é que nem eles. Também com esses amigos merda que tu tem. Aí, eu vou mandar a história, tá? Vou mandar a história. Vocês vão reconhecer porque é do nosso grupo. Beleza? Nossa, lá vem. Vamos lá. Cara, a história do áudio. O áudio que ficou famosão da minha mãe dando esporro num amigo nosso. Não lembro desse áudio, porra, vou ter que contar. Vamos lá. Aí, a gente tava na festa, na casa desse amigo, né? Beleza. Sempre quando eu chego em casa, eu chego pra minha mãe e falo, ó, mãe, cheguei, benção, tá? Estou indo dormir. Até quando eu bebo pra caramba. Beleza. Aí teve um dia, eu não tava tão alterado, não tava, mas Não, pouca coisa. dizem que eu estava. Tava falando com as plantas. Esse que eu é aquele estava. dia que eu tava com você? Lá Tava na festa, tava. Porra, tu tava alterado pra caralho. Gaguinho, tu tava encostado numa grade
rebolando que nem um peixe fora d'água, irmão. Esse foi do meu aniversário e essa história também é boa, mas não é pra esse episódio. Não é. Mas é muito boa. Muito boa. Beleza. Aí, cheguei em casa. Eu tenho uma filhadinha, né? Ela tava dormindo lá em casa. Tava dormindo com a minha mãe no quarto. Aí eu não podia fazer muito barulho pra não acordar ela. Beleza. E o meu pai não estava dormindo com a minha mãe, porque a minha filhada estava na cama. Show de bola. Meu pai foi dormir no quarto da minha irmã, no ar-condicionado. Beleza. O que eu fiz pra não ligar mais ar-condicionado na casa, né? Vamos economizar luz, né, galera? Eita, ferra, aí, o baguinho aí. Aí eu fui pro quarto da minha irmã dormir com meu pai. Minha mãe simplesmente acorda de madrugada, não me vê no quarto, fica preocupadíssima, não sabe onde eu tô, liga pro nosso amigo já tava dormindo, mandou áudio. Cadê meu filho, cara? O que aconteceu com ele? Cadê meu O que filho? você fez com Cadê ele? meu filho? O cara quebra muito, tá? Cadê meu filho, cara? Quando foi de manhã cedo, que ela foi lembrar que meu pai tava dormindo no quarto da minha irmã, abriu, me deu uns tapinhas e falou: que legal, né? Não falou comigo. Eu falei, pô, tá de brincadeira, né, mãe? Um pouco, mãe da Guinho não vai lá no nosso amigo na casa dele, atrás do filho dela. É muito isso. Bom, é isso. Mas falando de mãe agora, então vamos meter um rankzinho aqui de mãe. Todo mundo gosta de mãe, né? Todo mundo teve uma mãe. Todo mundo é um filho da mãe, né? Todo mundo é filho da mãe, todo mundo teve mãe. Algumas mães não são tão boas, outras mães são muito boas. A maioria das mães eu acho que são boas. Eu gosto muito da minha mãe, não sei vocês. Eu gosto muito da sua mãe. Eu gosto muito da mãe de vocês também. Todo respeito. Ó, Todo respeito. Mas assim, pô, pra mim, tem figuras emblemáticas na cultura pop que são muito fortes como mãe. E eu já vou trazer logo de cara a minha mãe preferida da televisão, que é a mãe do Chris. De todo mundo ali, o Chris. Rochelle? A Rochelle, é fortíssima. pra mim, ela é top 3 mãe da história da humanidade. Nossa. A criadora da frase icônica, meu marido tem 2 empregos, eu não preciso disso. Exatamente. Pô, a Rochelle pô, uma mãe icônica demais. Eu sou fã demais da Rochelle. Gosto muito. Assim, pô, tem coisas ali que hoje em dia a gente entende como não sendo a melhor maneira de criar os filhos. Talvez até crime. Talvez até crime. Pô, como por exemplo, quando o Chris foi traído pelo policial, que depois ele aparece no hospital com um sapato na bunda dele, no raio-x. Sim. Mas é a Rochelle. Ela tem direito de fazer isso. E é o Chris, né? Ele provavelmente mereceu. Provavelmente. Que nem na vez que ela falou que ia bater tanto nele que ele ia ficar branco. É uma ótima mãe, mas a gente vê que os crimes são só um padrão mostrando como a sociedade regrediu. É isso. Traz mais uma mãe aí icônica então pra gente, bicho. Eu vou trazer aqui uma de um filme que é uma mãe, mas a criança que ela cuida não é dela, o que prova que também mãe é quem cria, mãe é quem cuida, não só quem tem filho, que é a Ripley, do Alien, que, pra vocês que não sabem, no Alien 2, ela encontra uma jovem perdida numa base e, pô, briga contra a rainha alienígena pra salvar a criança no meca de carregar caixote, pô. Justo. Fortíssimo. E isso é, tipo, mostra até onde você iria pela sua filha. E é isso, ela falou, tu é minha filha e acabou, irmão. Não tem que discuta. Fortíssimo. Inclusive, assim, indo por essa linha aí, você falou de Alien, né, a adoção, me lembrou de Martha Kent, né, mãe do Super-Homem, Perfeito. que adotou Clark Kent, Kal-El. Que se hoje nós temos o Super-Homem do jeito que ele é porque os pais dele criaram ele da maneira Criaram correta. ele, ela fez a capa dele, Fez a capa. Fez a capa. que Ed Lamotta é contra. Porque você criar um adolescente, o ser humano normal já é difícil. Imagina, tu criar um kryptoniano. Esquece. Como é que deve ter sido a puberdade desse garoto? Se mãe é quem cuida, vale então falar da tia May? Já amei. Com certeza, com Vale, certeza, com vale. certeza. Chamei figura icônica do famoso Peter Parker, ou Pedro Prado na tradução brasileira. Muito triste quando ela morreu no último filme. Chorei. Eu pensei uma Spoiler. muito boa, tá? Que eu vou ser sacaneado, mas é só pra fazer piada, tá, galera?
vovózona. Se ela é vovó, Ela porque ela é mãe. Ok. Sim, justo. Vovózona. Ele tá interpretando uma pessoa que era teoricamente real. Ele não era uma mãe, naturalmente, até porque não dá. Né? Mas ele é vovózona, é um bom pique. Foi um bom pique. Foi só pela piada, tá, galera? Gostei. Eu pensei em outros piques aqui também mais emocionantes, como, por exemplo, a Irmã da Lilo, também. Irmã da Lilo. Nossa, isso aí. Por que não? Que alguém lembra o nome dela? Irmã da Lilo. Irmã da Lilo. Irmã da Lilo. A produção sabe qual é o nome da Irmã da Lilo? Eu gosto da Irmã da Lilo. A Irmã da Lilo foi uma mãe também. Sim. E eu gosto também da mãe Nami. Nani. Nani. Nani é do LOL. Nani é o que japonês. Nani é super Nani? Nani é o atacante português que jogou no Manchester United junto com o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. Tirou um dos gols mais bonitos do Cristiano Ronaldo. Perfeito. Nani é como em japonês. Como? Nani. Omae wa Moushindeiro. Nani. Beleza, verdade, bom. E também eu ia falar da mãe da família dinossauro, que eu gosto muito. Gosto muito da mamãe da família dinossauro. A família dinossauro, agora tu tocou aqui um ponto. Essa não é a mamãe. Baby, pô, nossa, olha, o que meus pais sofrendo com isso, que eu ficava gritando isso toda hora. Você não é mamãe, não é mamãe, não é mamãe. Nossa. Que eles devem ter sofrido. Eles só não sofreram mais do que com aquela propaganda que teve da escola dos caranguejos mostrando a bunda. Essa aí eu peguei, não. Teve um comercial da escola que era os caranguejos roubavam um engradado de cerveja que tava na praia e antes de mergulhar na água, eles faziam e rebolava a bunda. Eu ficava fazendo isso o tempo todo. As pessoas falavam comigo, tipo, aí, bicho, vai lá fazer alguma coisa. Eu não queria fazer, eu fazia e ia embora. Aí eu apanhei muito também, tá? O que eu gostava era do Pônei Maldito. O Pônei Maldito era legal. Nossa, o Pônei Maldito não entrei nessa trend. O Pônei Maldito era legal. Mas vai, traz uma mãe aí, então, mais uma mãe aí, vai, pra gente. Eu vou trazer aqui uma mãe que não é da cultura pop, mas eu já vou aproveitar aqui até que o Pedrinho tocou no assunto, que é a minha vozinha, que é a mãe da minha mãe. A mãe da mãe. E que, sofreu muito, porque minha mãe tem 3 irmãos, são meus tios e tias, e olha, se hoje eles são assim, imagina 30, 40 anos atrás. É que a mãe da mãe é mãe 2 vezes, né? É, Que a avó é verdade. Mas minhas avós também tem cada história, né? Meu Deus. Caraca. É, porque, pô, assim, posso trazer um momento crítica social foda aqui? Depende, você vai puxar a vinheta? Tem que... Momento crítica social foda! Que, assim, pô, não tem lugar de fala nenhum aqui, né? Mas como a gente não tá trazendo nenhuma mulher convidada hoje aqui, pô, ser mulher já é um bagulho difícil. As nossas avós foram mulheres Numa época mais difícil numa ainda. época mais difícil ainda. Então, tipo assim, pô, tu criar um ser humano já é difícil. Aí tu, pô, cria um ser humano num cenário, pô, muito complicado, né? Como é hoje em dia e foi, né, bem mais. Se você parar pra pensar, nossas avós viram o nascimento e a conquista de coisas que hoje as mulheres já têm garantidas, que são vários direitos e várias conquistas da época delas que... Imagina, tu um dia tu acordar e tu poder votar. Verdade. E não tinha, né? Era o que hoje pra gente é tão básico. Então um dia você acorda e você pode trabalhar sem precisar da permissão do seu marido. E as nossas avós, elas viveram a época do disquete, né? Pô, como que sobreviveu o disquete, né? Pô, o disquete era irado. Como que sobreviveu o disquete? Agora você entra no Spotify, em tu vê os namorados, antes tu tinha que botar um disco, uma fita, desse tamanho? Vinil, irmão. Vinil. Vinil. 3 polegadas, se arranhou, acabou, jogou fora. Que isso. Deixa eu ver, mães. Indo pros animes, né? Tem algumas mães também interessantes pros animes. Que a única que eu consigo lembrar é a Kushina, que eu gosto muito da Kushina. E se você parar pra pensar nesse esquema de mãe de anime, pro herói ele poder ter o desenvolvimento dele, o arco do herói, ele não pode ter uma coisa que todos os animes deixam claro que ele não pode ter, que é pai e mãe. Vários, né? Vários crescem sem pai e mãe, entendeu? Tem uma mãe ausente, a história do pai e a mãe que moram no exterior, viajam a trabalho, a criança fica largada lá sozinha. Por quê? Com algumas exceções, como por exemplo o Clark Kent e o Peter Parker, pô, imagina, tu vai ser um herói, um Naruto. Eu vou ser um Naruto, vou com o cara lá que roubou um Sharingan, que é malucão das ideias, que ele tá indo pra outra vida e vou lutar contra os Abusamomotes. Minha mãe não ia deixar. Não ia. O meu amiguinho
que o irmão dele matou a própria mãe. Não ia ter chamado a Toei. Mas aí você vê também que não é toda mãe, porque a Sakura tem mãe. A Sakura tem mãe e tem pai, e não são ninjas. E olha a merda que é o personagem dela. Exatamente. Então você vê que também não é... Nerfou, né? Nerfa. É nerfa, É nerfado. a pessoa. Bom, você, por exemplo, você pega o Bruce Wayne, não tem mãe. Inclusive, foi a perda dos pais que, Aí, por se tivesse, não seria o que Batman. ele não teve a tia May, ele teve o Alfred, pô. E o Alfred, como mãe, falhou em alguns momentos, vamos ser Um sinceros. ótimo pai, uma péssima mãe. Como mãe não foi bem. Aí você traz, pô, só filme, não sei o que, a Frozen. A Frozen também. Ficou sem mãe. É a merda que deu. Virou uma mulher bem sucedida. Congelou a porra do reino inteiro, antes de virar uma mulher bem sucedida, congelou a porra do reino inteiro, quase matou todo mundo. Com menos de 30 anos já era dono de 2 castelos próprios, tá? Exatamente. O Harry Potter não ia sobreviver ao Voldemort se não fosse a mãe. Pô, Lindo. Ó, William Potter é o marido das mães, pô. Aplausos. Salvou o filho da magia mais poderosa de todos os você poderes da fazer mão. isso, né, Potter? É, assim, né? Da família. Era da família. William Potter, não. Primo distante, né? É, o primo, E essas o primo histórias- rico. É por isso que eu gosto da Cuxina também, porque essas histórias que a mãe se sacrifica, isso é muito real, né? Tipo, eu não sou mãe naturalmente, né? Mas tenho filho e sempre, pô, a partir do momento que tu tem um ser humano que depende de você, a tua forma de ver o mundo muda, né? E pra mãe isso é muito real. Então, Eu tenho amigos que são assim, que dependem de mim. Peraí. Tanto na natureza é assim, né? Tem várias mães que protegem os filhos, desesperadamente, viram, até animais dóceis, viram extremamente agressivos para proteger as crias até eles conseguirem, né, andar sozinhos. Tem outros exemplos que não são tão legais, que a mãe come o próprio filho, então é um negócio assim. Mas não é isso que a gente quer abordar aqui no especial Dia das Mães. Inclusive, você falou de mães, eu também quero estender esse assunto aqui, não é só pra mãe de pessoas, não. Mãe de pet, você que tem seu filhotinho, seu cachorrinho, seu gatinho, seu papagaio, qualquer tipo de animal, você que cuida de outra vida, e você é considerado uma mãe. Porque você tem uma vida que depende de você e você ama e cuida dela com o máximo de amor e carinho possível. E eu vou puxar a polêmica aqui. Eu e o Potter estamos protegidos dessa. Mas Ivichou e Milo não deram Feliz Dia das Mães pras sogras. Não dei ainda. Ainda. É que nem não te dei motivo pra chorar ainda. Ainda. Ainda tem mais tempo de Só porque podcast. tu falou, eu vou comprar um negocinho pra minha sogra também. Vou fazer uma agrado. Só porque tu falou, ele vai comprar um negocinho pra minha sogra também. Sim, Eu vou ao contrário, eu compro tudo e compro pra minha. Pô, isso não vai dar certo, cara. Mas aproveitando, Feliz Dia das Mães, sogrinho. O Gaguinho, tá, sogra? Não é você, não. É o Gaguinho. Ele tava apontando quando falou, que não dá pra ver no áudio. Um beijo pra minha sogra também. Mentira, não tem. Ah, vai que até lá você tem. Um beijo pra minha futura sogra daqui a uns 7 anos. Que isso? Caraca, que isso? Aproveitar a vida de solteiro. É porque, na verdade, o melhor presente da minha sogra, ela já tem, que é me ter como genro, né? Ah, Eu não preciso dar presente, porque poder essa figura aqui, esse cara engraçado, bonito, gente boa, pintoso, não é pra qualquer um, né? Então eu não preciso nem dar presente. Sogra do Milo, essa vai pra você. Entra em contato com o nosso Instagram e manda uma mensagem e diz o que você prefere. O Milo como genro ou uma conta de luz paga? Ou uma guaravita e uma coxinha. Mas tu pegou pesado a conta de luz tá cara. Eu ficaria com guaravita e uma coxinha. A conta de luz não. A conta de luz é um ponto. É uma conta, é verdade. Eu sei isso. Eu sei isso. É isso aí que importa, produção. A produção acabou de falar aqui que prefere o Milo porque ela não paga a conta de luz, obviamente. Quem paga a conta de luz é a Produ Mãe. Inclusive, produção, quer aproveitar esse momento pra mandar um recado pra sua mãe, uma mensagem, alguma coisa? Ela tá vindo com uma cara de putz, agora eu vou ter que falar, né? Não queria não, né? Feliz Dia das Mães, senhora. Eu ainda lembro daquele dia que você não quis me comprar uma pipoca. A produção tem trauma que ela Né? ela passou pela mesma situação de você de chorar, só que o caso dela foi pipoca. Ela gosta muito de pipoca, até hoje, janta pipoca. Janta pipoca. Famoso na volta a gente compra e nunca voltamos. Mas conseguiu um cachorro. Conseguiu. Não foi na volta a gente compra. Mas eu queria muito, ela só me viu chorando. Pediu. Mudou o caráter.
É isso, é isso. Se hoje ela é produção desse maravilhoso podcast, que atinge pra assim, você ganhou na vida. Não é qualquer um. Ganhou na vida. Episódio assim. Obrigada, mãe. Inclusive, também teve uma mãe que a gente não citou aqui, que foi a mãe de Jesus. Maria. 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 Como é que a gente esqueceu a mãe de Jesus? Cara, mãe de forte Jesus, demais. Maria. Fortíssima. Cara, assim, eu acho que, pô, a gente tem que agradecer as mães, né? Todas elas. Todas elas. E já vou aqui, pra mim encerrar a nossa participação aqui, antes da gente fechar, dar um salve pra minha mãe, que é uma pessoa extremamente guerreira. E a mãe é uma pessoa maravilhosa, que lutou pela vida dela, inclusive, em alguns momentos. Minha mãe quase morreu 2 vezes. E desacreditada pelos médicos, inclusive. E é um exemplo pra mim de batalha, de luta, de perseverança. Mãe, te amo. Um beijo. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui nesse dia maravilhoso. Abrace, dê um beijo na sua mãe. Diga o quão importante ela é pra você, porque, infelizmente, elas não são eternas. Maravilhosas, mas não eternas. Não sabe dia de amanhã. Valorize. Obrigado por tudo, mãe. Mãe, te amo. Então é isso, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que está nos ouvindo hoje, nesse Dia das Mães. Milo, por favor. Rapaziada, obrigado. Bota sua mãe pra ouvir esse episódio. Curta. Siga a nossa página lá no Instagram, @QuatroMãosPodcast. Dê um beijo na sua mãe. Valorize seus momentos, não só pra sua mãe, com toda a sua família. Aproveite esse domingo maravilhoso que você tá passando aí. E se você estiver ouvindo no domingo, né? Pode ouvir na segunda. E assim, é estranho fazer um episódio tão bonitinho assim, né? A gente foi, pô, bem tranquilo. Conseguimos poupar um pouco da sua saúde mental. Até porque a gente pediu pra você botar sua mãe pra ouvir. A gente não ia falar tanta merda quanto a gente fala normalmente. Eu acho que hoje a gente não infringiu nenhuma lei, nenhum direito humano, né? O que é estranho, A gente não foi cancelado. E eu posso falar, se você tem uma boa história com a sua mãe, compartilha com a gente, tá? Por favor. Manda aí pra gente lá no nosso direct no Instagram, @QuatroMãosPodcast, ou pelo nosso e-mail também, que tá lá no Instagram, porque eu não lembro no e-mail de cabeça. Então tem o nosso contato lá no Instagram também, manda pra gente, e a gente vai ser um prazer conhecer a sua história e talvez trazer aqui em algum momento. Funcionário modelo. Muito obrigado. Tô sendo pago? É isso, pessoal. Estou trabalhando de graça! É isso, pessoal. Um abraço.